Eu quero contar para vocês também que o presidente Lula convocou os diretores gerais da ABIN e da Polícia Federal para esclarecer o episódio da espionagem contra autoridades paraguaias. Janaína Camelo vai trazer informações dessa reunião para a gente agora. Conta aí, minha amiga. Pois é, Evandro, foi uma reunião que aconteceu dias atrás, logo depois de vir à tona ali, né, essa história toda aí de que a ABIN teria espionado órgãos do Paraguai, autoridades do Paraguai. E aí é o seguinte, essa apuração de como foi essa reunião do presidente Lula com o diretor-geral da Polícia Federal, André Rodrigues, e o diretor-geral da ABIN, Luiz Fernando Correia. Essa apuração é do jornal Folha de São Paulo. E aí, essa apuração diz o seguinte, que essa reunião foi muito tensa, que pareceu mais ali uma acariação entre os dois diretores. É bom lembrar que dentro desse contexto, tanto a Polícia Federal e a ABIN, a relação da ABIN, da Polícia Federal, sempre foi bem conflituosa já e não é de hoje. Então, nessa reunião com Lula, segundo ali o jornal, André Rodrigues teria apresentado provas de que Alessandro Moretti, que é ex-diretor adjunto da ABIN, que foi exonerado porque teria ali ajudado a atrapalhar as investigações da ABIN paralela, do esquema da ABIN paralela. E aí nessa reunião André Rodrigues mostrou provas, elementos ali de que sim, ele teria dado aval, não só ele, mas também Luiz Fernando Correia teria dado uma anuência ali para que esse esquema ilegal de espionagem pudesse continuar ali na ABIN. Além disso, também, nessa reunião, o André Rodrigues teria reclamado da nota do Itamaraty logo depois que esse caso do Paraguai veio à tona. Porque, só relembrando, né, Evandro, quando essa história veio a público, o Itamaraty soltou uma nota desmentindo categoricamente, dizia exatamente essa palavra, desmentindo categoricamente qualquer envolvimento da inteligência do governo brasileiro com relação à autoridade no Paraguai e reforçando ali o respeito ao Paraguai, às autoridades paraguaias e também ao Mercosul. Então, é uma reunião que aconteceu dias atrás, veio a público agora e lembrando que ontem, né, os dois, tanto o Alessandro Moretti quanto o Luiz Fernando Correia, prestaram depoimento durante o dia todo praticamente na sede da Polícia Federal. E é bom lembrar também que o inquérito da ABIN paralela era para ter se entregue há bastante tempo, né? No final do ano passado e até agora está parado e muito por conta dessa divergência entre Polícia Federal e a ABIN. Evandro. Obrigado pelas informações, Janaína Camelo. Esqueceram de avisar a diplomacia brasileira, né, Gustavo Segré? Esse é o ponto. Quando você coloca a diplomacia brasileira, que é uma instituição de honra, sempre ficou seríssima, bem, né? muito séria, com pessoas muito competentes. Tem um velho ditado na diplomacia e não é irônico, é um reconhecimento que diz que o diplomata brasileiro consegue fumar embaixo da água. Por quê? Porque sempre tem uma solução, pessoas criteriosas. É verdade, isso eu ouvi, inclusive, na Embaixada Brasileira em Buenos Aires. Cara, é pessoal de elite, é muito bom. Tem hoje, inclusive, ex-embaixadores, diplomatas, que hoje conduzem entidades que representam segmentos econômicos. Ou seja, são pessoas valorizadas. Colocar numa sinuca de bico desse tamanho é um problema muito sério. Porque, além de toda essa questão diplomática, as agências de inteligência dentro do Mercosul têm reuniões periódicas. Entre eles, trocam informações, até por uma questão de segurança nacional e regional. Imagine você, nós somos os representantes das agências de inteligência e o PP, que é o representante paraguaio, vem e fala para o Alan, que é o representante brasileiro, dizendo, você está me espionando? Vai falar, eu? Não. Categoricamente não. Não, de jeito nenhum. E aí você vê depois que tem provas que poderiam comprovar o contrário. É uma situação muito grave. Não é uma... bom, eu pesquisei teu e-mail. Não, estamos falando de questões que involucram relações entre países que são parte do Mercosul e que estavam negociando esses acordos do Itaipu na época, que era uma questão sensível para a população brasileira. Então, eu acho que é muito grave, sim, deve ser investigado, prova que a ABIN tem uma espécie de vida própria, porque se colocar uma pessoa que vinha da Polícia Federal, porque tinha um atrito entre a ABIN e a Polícia Federal, e mesmo assim não resolveu, é uma questão mais grave. Agora, eu tenho alguma dúvida em relação a por que essa situação da ABIN paralela, a investigação da ABIN paralela está parada há tanto tempo e tem interferência interna.
Será que é porque as coisas que estavam sendo investigadas eram graves? Ou será porque não tinha nada grave na investigação e essa investigação não tinha sentido de ser? O tempo dirá. Ô Zé Maria Trindade, como é que você avalia essa situação na qual foi colocada a embaixada, na verdade não, a embaixada não, a diplomacia brasileira aí em Brasília, trazendo uma resposta completamente contrária daquilo que de fato estaria acontecendo ali dentro da agência de inteligência brasileira? Quis dizer, olha, nós não adotamos esses métodos. Se isso aconteceu, não passou por aqui. E é verdade, a diplomacia brasileira ela é muito bem formada e elogiada no mundo inteiro, né? É um órgão que é isolado do mundo político. Para se entrar no Itamaraty, tem que passar pela Rio Branco, né, que é uma escola conhecidíssima, e tem se aprimorado e atualizado, né? Eu me lembro de que todo mundo fez, quando aboliram o francês, a exigência do francês para os diplomatas, ou seja, vem atualizando, vem tornando os diplomatas grandes negociadores, porque hoje o diplomata ele não é mais aquele profissional do Salam Aleikum, das aproximações sociais, não. O diplomata hoje é um encarregado de negócios do país no exterior. A função dele mudou e vem mudando. E o Itamaraty brasileiro tem demonstrado esta possibilidade de renovação. Então, a nota é um carimbo de compliance e dizendo assim, olha, se houve isso aí, nós não participamos. Fala, Gani. Olha só, além dessa questão envolvendo o Paraguai, que é gravíssima, não é de hoje que a ABIN é utilizada pelo Poder Executivo para bisbilhotar adversários. Então isso cai por terra toda a narrativa de que a ABIN foi institucionalizada durante o governo Jair Bolsonaro, formaram uma ABIN paralela. Vamos aos fatos. Durante o governo Fernando Henrique Cardoso, a ABIN já tinha sido utilizada para espionar um procurador da República que era adversário contrário de Fernando Henrique Cardoso. Durante o governo Lula, vejam só, a ABIN foi utilizada para espionar nada mais, nada menos que o ministro Gilmar Mendes. Foi quando caiu Paulo Lacerda e entrou o Luiz Fernando Correia. Depois, durante o governo Dilma, a ABIN novamente foi utilizada e tinha o alvo ali para bisbilhotar, espionar o Eduardo Campos, falecido Eduardo Campos. Depois veio governo, aliás, antes do governo Jair Bolsonaro, governo Michel Temer. A ABIN também foi utilizada para espionar um ministro do STF, gravíssimo. Depois, governo Jair Bolsonaro, a tal da ABIN paralela. E agora, durante o governo Lula, a ABIN novamente aí no centro, né, das acusações para bisbilhotar autoridades do Paraguai. Então veja que a doença é uma questão de Estado e não só de governo. O Felipe Monteri, a gente vê o presidente da República fazendo uma reunião, então, com representantes da Polícia Federal e da ABIN para checar essa história. Qual é o desafio que o presidente tem agora pela frente, diante de uma situação que já está ganhando essa repercussão imensa? Cine, para mim, aí está uma das grandes bizarrices do governo Lula. A Polícia Federal é inimiga da ABIN, a ABIN é inimiga da Polícia Federal. Os dois entes deveriam lutar em prol do Brasil, né? Cada um nas suas atribuições, né? A ABIN tem a função principal de subsidiar o presidente da República de informações para a segurança nacional e a Polícia Federal tem as suas atribuições constitucionais, né? De cuidar das fronteiras, de cuidar de determinadas questões relacionadas a direito criminal, né? Contra a corrupção e por aí vai, né? Então, quando você vê dois entes, né, sendo inimigos um do outro no próprio governo, ainda mais o Lula nomeou o diretor-geral da ABIN e o diretor-geral da Polícia Federal, né? E os dois são inimigos, né? Você vê que realmente tem um problema muito grande aí de procedimento e de institucionalidade. E aí, quando você vê a questão do Paraguai, é um absurdo, né? É um absurdo você ver a ABIN fazendo investigações, né? Arapongagem contra um país vizinho, um país parceiro do Brasil, por conta de negociação sobre a energia, né, de Itaipu. É um absurdo, né? O governo federal,
que tem o Itamaraty, como disse bem o Segré, como disse bem o José Maria Trindade, né, como órgão, né, responsável e competente para fazer as negociações entre países, entre nações diferentes, né, e ao invés de fazer isso de forma institucional, faz por meio de arapongagem, querendo obter informações privilegiadas para obter vantagens indevidas numa negociação. Eu tenho vergonha, né, de falar que o meu país faz esse tipo de expediente para negociar com um país parceiro. O que eu quero é que o meu país tenha competência para discutir cláusulas contratuais, discutir questões econômicas e financeiras de um contrato de forma legítima e de forma adequada. Isso é inadmissível, não dá para aceitar. Espero que a pessoa seja punida devidamente, quem fez esse tipo de decisão de espionar o Paraguai, e a gente não faça mais nenhum tipo de situação como essa.